Fala galera, mais uma aula para vocês e hoje é basicamente a inauguração da nossa Semana do Projetista e a ideia é fazer com que vocês olhem como é que um profissional da área de desenho trabalha e também utilize os recursos para que a gente possa treinar, otimizar cada vez mais as nossas ferramentas e fazendo com que o aprendizado de vocês seja mais plausível em cima daquilo que você vai estar utilizando, tá? Eu vou fazer um desenho de um conjunto de coisas aqui, que na verdade a gente vai usar algumas geometrias, mas nada mais é do que um componente que a grande maioria de vocês devem ter em casa. Então a estratégia é sempre treinar, otimizar e se sentir preparado para conseguir levar isso adiante e você ser uma pessoa capacitada para desenvolver os seus desenhos e os seus projetos. O produto que eu vou estar desenvolvendo é um carregador de celular, então basicamente é algo que vocês têm acesso e recomendo muito que se você ainda não treinou com algumas peças que você tem em casa, treine, trabalhe e utilize esse recurso, tá legal? A gente vai falar nessa aula sobre desenho, sobre medição e desenvolvimento de produto. Roda a vinheta, editor. Quer fazer a sua vida de projetos decolar? Vem comigo. Galera, antes da gente iniciar, uma das coisas que eu pedi é clica no like, se inscreva no canal, porque todas as vezes que vocês colocam esses dois itens como item fundamental na hora do início do vídeo, durante o vídeo, enfim, qualquer que seja o momento, você acaba otimizando esse assunto, fazendo com que chegue até outras pessoas. E pra gente é muito importante que esse assunto chegue até outras pessoas pra gente conseguir se comunicar com o máximo de pessoas possíveis dentro do mercado. Tá legal? Eu vou fazer essa pecinha e vocês vão perceber que eu vou fazer ela no SolidWorks. E a ideia é realmente mostrar a forma como eu vou medir e depois, na verdade, como a gente vai estar criando. Então, se você não utiliza instrumento de medida, esse aqui é o seu companheiro, você precisa de um paquímetro, você precisa desse instrumento para realizar algumas medidas e a gente vai fazer ele aqui agora, tá bom? Bora lá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou medir a distância dele aqui, tentando trabalhar em cima das suas respectivas medidas. É óbvio que por se tratar de uma peça plástica, às vezes vem com algumas imperfeições, mas nesse caso não, tá? Então eu já percebi que é um retângulo aqui de 26 por 41 e eu já percebi que ele tem uma extrusão de 40. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um plano superior, vou abrir um esboço e eu havia percebido que nós temos um retângulo de 26 por 41. Só que nesse atual momento é a hora que a gente confere as nossas medições. Então vamos de novo. 41 e eu olho 26. E a extrusão? A extrusão é de 40. Então sempre conferindo várias e várias vezes as suas medidas para que a gente não consiga... para a gente diminuir realmente a margem de erro e colocar o nosso desenho cada vez mais prático para rodar dentro daquilo que a gente vai construir. Se vocês repararam, tem um raio aqui e eu não consigo detectar esse raio ao olho nu, né? Eu precisaria de um gabarito, algo do tipo. Então como é que eu vou criar a aproximação desse raio? Eu vou realmente pegar o paquímetro e tentar achar a centralização dele, que é uma das coisas que a gente faz com diversas peças para conseguir colocar uma medida o mais próximo possível. Então eu vou fazer dois raios aqui, ambos um de cada lado, né? E esse raio está dando aproximadamente 10, 12 milímetros, tá? Então eu vou trabalhar com 11 milímetros para a gente ficar no meio termo. Então eu vou colocar um raio para cá, outro raio eu vou colocar aqui e outro raio eu vou colocar desse lado para a gente fechar aqui o nosso quadrado. E agora sim, com esse raio feito, eu vou vir em recursos, ressalto base extrudado e fazer a extrusão com 40 milímetros. Então o que vai fazer? Ele vai criar esse corpo, né? Essa casca aqui que a gente acabou de desenvolver, que é esse corpo dentro desse perfil, e foi já um start para a gente iniciar o nosso desenho. Depois eu percebi que ele tem um perfil próximo a isso que eu vou desenhar para vocês. Então eu vou clicar nessa face, abrir um novo esboço, e aí sim eu vou pegar uma linha de centro, e nessa linha de centro eu vou desenhar somente metade dela, e depois eu vou pegar outro pedaço para jogar para o outro lado. Eu vou pegar uma linha comum aqui,
e vou puxar uma linha para cá e depois vou fechar essa linha aqui. Legal. Agora eu vou colocar as suas respectivas dimensões. Então aqui nós temos a distância de 36 com uma espessura de 14, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância final aqui, que basicamente é a medida final, desse ponto para cá com 36 milímetros e essa espessura aqui, que basicamente é 14 milímetros. Depois que eu fiz essas etapas, eu tenho novamente que colocar um raio. E esse raio ele é menor, tá, gente? Ele é bem pequeno. Esse raio não é um raio grande, é um raio de 3. Então eu vou vir aqui com um fillet, vou colocar 3 milímetros, vou colocar a distância daqui para cá com 3. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou criar um círculo nessa parte aqui, para conseguir colocar esse raio de 3 nessa ponta. Então a primeira coisa, raio de 3, diâmetro de 6. Então como eu criei um círculo, eu vou colocar um diâmetro de 6 aqui, realmente proposital. Depois eu vim na parar entidades e vou selecionar as linhas que eu quero remover, tá? Então, removi essas linhas, deixei ela bem tranquila. O 36, ele saiu daquela referência, então eu apago aquele 36. Venho no dimensão inteligente, clico nesse arco e clico nessa linha, trazendo o mouse para o final, ele vai me dar o centro, normal. Por default, o próprio SolidWorks te traz o centro. Só que agora, nesse atual momento, eu venho aqui em linha de chamada, venho em outro, volto para a linha de chamada, e aí eu coloco aqui, ó, máxima, condição do arco máxima. Por quê? Porque aí ele vai pegar o externo para mim, que é o que eu quero buscar. E aí eu dou um OK, clico 2 vezes e recoloco essa distância de 36 para nós, tá? Depois dessa etapa concluída, eu preciso passar uma informação para o SolidWorks para que ele possa estar fechando essa abertura para mim aqui. Então, se eu trouxer esse ângulo para cá, ele vai dar uma abertura de 120 graus. Por que eu coloquei 120 graus? Para a gente conseguir garantir essa abertura. Só que ao mesmo tempo, essa distância eu não consigo qualificar ela. Então eu preciso verificar qual que é a distância que eu vou estar utilizando. Então eu vou colocar 110, eu percebi que ele reduziu, e eu vou colocar agora 130 para ver se ele aproxima daquilo que eu estou me baseando, tá? Percebi que essa visualização ela ficou mais próxima daquilo que eu estou vendo, eu vou para a próxima parte que é espelhar. Então, selecionei a região que eu quero espelhar, selecionei a linha que eu quero estar trabalhando, jogou tudo para o outro lado. Depois eu vou selecionar novamente, vou vir em espelhar, vou pegar essa linha de centro inferior e vou dar um OK novamente. E nessa próxima extrusão, eu vou crescer 18,5, galera. Então, agora eu vou vir aqui com recursos ressalto base, Ctrl 7 para eu ficar com uma vista isométrica, e a distância que ele vai crescer é de 18,5. Cresceu com 18,5, excelente, construiu aquilo que a gente precisava neste momento. E agora eu vou para a próxima, que é a criação dos pinos, gente. Então os pinos que entram na nossa tomada, eu vou estar qualificando eles agora. Então ele é de 4 milímetros e a distância entre eles aqui está marcando 25, tá? 25 é a distância entre eles e o diâmetro é de 4. Então eu vou abrir um esboço, vou criar uma linha de centro, e essa linha de centro que eu vou criar aqui nessa posição, depois eu vou criar uma outra linha de centro daqui para cá, e aí eu vou criar um círculo aqui no meio, com o diâmetro de 4, então abrir um círculo, diâmetro de 4, e aí eu vou pegar a distância daqui para cá, e aí o que vai acontecer, galera? Uma coisa normal, ele vai pegar o quê? O centro. Então novamente a gente vai presenciar o centro, só que na verdade eu medi a distância por aqui, ó. Então se vocês repararem bem, ó, vou até ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu peguei a distância entre os centros, mas na verdade na parte interna, né? Não coloquei no centro da minha peça. Então eu vou vir em outro, vou vir em linha de chamada e eu vou usar a condição do arco mínima. Então esses 25 que eu achei é da parte interna, galera. Então eu vou colocar os meus 25 milímetros aqui e eu vou reparar qual que vai ser o comportamento dele. Aparentemente, tudo ok. E aí o que eu vou olhar? A minha outra base, e aí eu já estou percebendo que ela ficou um pouquinho menor, eu posso crescer ela um pouquinho mais, que é a base do meu trapézio, que a gente construiu para fazer a base dos 2 pininhos. Mas antes disso eu vou espelhar o meu pino.
Então vou pegar ele aqui, selecionando ele, vou selecionar essa linha de centro e vou jogar ela para o outro lado. E aí sim, eu vou pegar a distância desse ponto, colocando 19 de crescimento, né? De extrusão. Então aqui onde está marcando 18,5, eu vou colocar 19, 2 vezes o Enter, legal. Percebi que ela ficou um pouco aberta, como é que eu faço para reconsiderar e tudo mais? Botão direito no ressalto extrusão 2, venho aqui no editar esboço, e onde ele está marcando aqui os 36, galera, eu vou aumentar um pouco, tá? Porque não ficou na distância que a gente queria, então eu vou colocar 37, que é uma distância confortável, e onde está marcando 14, eu também já percebi que eu acho que ele ficou um pouquinho fora, vou colocar 13,5, para a gente conseguir trabalhar com um dimensional interessante e visual para vocês, tá? Depois que eu fiz essas alterações, perfeito. Agora eu vou só fazer o encaixe do cabo C desse componente, então eu vou abrir ele aqui para a gente estar utilizando. Então ele tem 8,5 de comprimento por 2,5 de largura, né? E a profundidade dele por volta de uns 4 milímetros aqui. Então vou girar minha peça, clico na face inferior, dou um Ctrl 8 para ela ficar de frente para mim, e aí eu vou pegar uma ranhura de ponto central para a gente já usar essa parte interna aqui, para que ela fique realmente equivalente ao que a gente está visualizando. Então vou bater no segundo ponto aqui, abrir. O que eu havia percebido que dos externos era 8,5, então vou clicar ele aqui. Percebam que ele pegou a parte interna, gente, então não é isso que a gente quer realmente a parte externa. Então vou pegar máximo e máximo, clico 2 vezes e eu coloco o 8,5 que a gente havia falado aqui. E a altura dele é de 2,5. Então vou colocar aqui 2,5. Recursos, corte extrudado, e a profundidade é de 5 milímetros. Esse corte vai ser feito com 5 milímetros dentro dessa abertura. Legal? Após essa etapa eu vou criar alguns acabamentos, né? Eu preciso fazer alguns acabamentos dentro dessa peça. É uma peça simples, prática, rápida, que eu gosto de desenhar, mas ao mesmo tempo é para mostrar para vocês que vocês podem treinar com qualquer coisa que vocês têm em casa e utilizar as ferramentas e mostrar que você é bom e fazer acontecer com aquilo que você tem em casa. Depois eu vou vir aqui em inserir recursos, vou pegar um recurso chamado domo, e aí esse recurso chamado domo, eu vou colocar ele com 2 milímetros aqui. Por quê, gente? Para fazer aquela parte abaulada que existe bem na pontinha do carregador, né? A gente olhar bem essa partezinha aqui, ó, que ela vem cromada, tá? A gente só precisa tomar uma atenção com uma coisa. O que o domo faz? Ele cria, mas quem controla o dimensional somos nós. E uma outra coisa que é muito importante, esse domo aqui a gente está utilizando ele somente como recurso do ponto que a gente está fazendo. Então, o que acontece? Essa maneira com que a gente está utilizando o recurso, né, que é vindo aqui, entrando e trabalhando com ele, é uma das maneiras mais comuns que a galera acaba utilizando esse tipo de recurso, que é um acabamento superficial que você vai dar em cima da peça. E aqui a parte dimensional é onde que você acaba atribuindo o diferencial. Então, por exemplo, se eu começar a crescer aqui, perceba que ele vai crescer algumas medidas, só que a maneira como ele vai ser distribuído é uma coisa que você vai estar colocando. Então, entendam que a maneira como você põe o desenho, você interage com a interface, ela se relaciona com aquilo que você quer. E esse é um recurso que muitas das vezes a gente utiliza, mas ao mesmo tempo ele não surte o resultado que a gente quer. Então o que eu queria fazer? Arredondar a ponta. Foi possível? No caso, ele não encaixou como eu queria. E aí, essa coisa que a gente estava incrementando no nosso desenvolvimento prejudicou o nosso desenvolvimento total. Então qual que é a melhor forma? Por que você não experimentou colocar um fillet de 2 aqui, Paulo? E agora eu vou experimentar colocar um fillet de 2. Por que eu estou colocando um fillet de 2 ao invés de colocar um domo? Porque vai chegar no mesmo objetivo. Só que o domo ele apresentou uma característica diferente daquilo que eu queria. Então às vezes a gente quer incrementar alguma coisa e no final das contas não dá certo, não fica como a gente queria e acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, tá? Depois dessa etapa, vou fazer um todo geral aqui para a gente colocar um raio em toda a face inferior e liberando também toda a quantidade de arestas que a gente pode existir
sem raio. Então essas quatro faces, né? Na verdade, 2 faces que se tornaram abertas entre todos. E esse fillet 2 eu esqueci de colocar na base inferior. Então eu vou girar um pouquinho aqui, vou clicar nessa face e vou tentar colocar também nessa face todos os raios para a gente diminuir as arestas de contato que existe nessa peça. Tá legal? Galera, foi uma das estratégias que eu olhei e vi que eu poderia compartilhar com vocês esse conhecimento. Uma das dicas que eu dou bem forte para vocês é treinem o máximo que vocês conseguirem com o que vocês conseguirem. Acho que vale muito a pena você trabalhar em cima desse treinamento e concluir formas novas para você interagir com o software que você está utilizando e também com as coisas que você vai estar trabalhando com a sua área. Tá legal? Galera, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Paulo Romancini e até a próxima, gente.